Sejam muito bem-vindos ao BBM Cast. O BBM Cast é uma iniciativa da BBM Logística para promover diálogos no transporte, na logística, no e-commerce e na indústria, sempre conectando diferentes pontos de vista ao longo da cadeia de suprimentos. Para participar desses encontros, a BBM Logística vai sempre convidar os seus clientes, executivos e profissionais especialistas do setor. A ideia é que esses profissionais tragam para nós seus cases de sucesso e compartilhem boas práticas do que está dando certo em suas operações. Eu convidei para o nosso encontro o Pedro Moreira, presidente da Bralog, um grande especialista do setor que vai me ajudar nas conduções da entrevista, da pauta e no enriquecimento dos diálogos. A BBM Logística vai divulgar nas suas redes sociais, então se você não segue, aproveita para seguir a BBM nas redes sociais, acompanhe conosco esse e os próximos episódios. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e comentasse o que você acha sobre esse tipo de iniciativa. Ok, Ju, maravilha. Pedro Moreira, presidente da Bralog, Associação Brasileira de Logística. Somos aí um ecossistema do setor, com mais de 150 empresas associadas, né, que busca aí delinear e compartilhar com o mercado as tendências da logística e os caminhos, né. A BBM é nossa associada apoiadora de longa data, né, então é um privilégio receber esse convite, viu, Ju, Agapito e todos da BBM, para participar dessa iniciativa que nasceu ano passado, né, e esse ano foi intensificado com as agendas, com a definição dos painelistas, dos debatedores, né, e o objetivo desse podcast é um papo leve, mas trazer o que está acontecendo, o que está pegando fogo na logística, né, provavelmente impulsionado por esse momento geopolítico, né, que faz com que as cadeias de suprimentos mudem, né, tanto globalmente como localmente. Então a ideia é trazer essa perspectiva e sempre com o olhar do futuro, né? 12, 24 meses, qual que é a visão dos nossos convidados. Então, não percam o BBMcast, que está fantástico. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do BBMcast. Hoje, estamos aqui com a empresa Grendene. Então, a gente vai falar sobre um dos grandes desafios da logística atual: crescer com eficiência, mantendo capilaridade, previsibilidade e controle operacional em um cenário cada vez mais pressionado. A Grendene é uma das maiores fabricantes de calçado do Brasil e do mundo, e é dona de marcas como Melissa, Ipanema e Ryder. Então, a gente tem muito orgulho hoje de receber aqui nosso cliente, Luciano Mantovani, diretor de Supply Chain da Grendene, e o nosso diretor de transportes e e-commerce, Jorsey Chioqueta. E para acompanhar o nosso podcast, Pedro Moreira, presidente da Bralog. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Isso aí, muito feliz com a presença de vocês, dois grandes executivos, né, com duas empresas. A Ju já comentou, né? Então é uma satisfação para nós brasileiros, uma empresa que exporta para 100 países, mais de 100 países, né? E a BBM dispensa comentários, né? Sempre próximo dos clientes, buscando aí desenvolver produtos e soluções de forma colaborativa. Então, uma alegria muito grande, será um grande bate-papo, né, Ju? É isso mesmo, muito bom. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui no BBMcast. E já aproveito para parabenizar a iniciativa de vocês. Tenho certeza que é mais um meio de comunicação, mais uma alternativa que tem para mostrar aquilo que, de fato, está acontecendo nesse segmento tão desafiador, né, que nós temos aí, que é a logística no Brasil. Então, honrado aí de poder representar a Grendene e estar com vocês. Muito obrigada. Então, obrigado, boa tarde. Também muito feliz de estar aqui, honrado, feliz pela escolha do cliente que veio me acompanhar. Né? Acho que vai ser um bate-papo bom, enriquecedor, porque eu acho que o desafio não é só da indústria, o desafio da indústria também é o desafio do transportador. Né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Então, vamos começar. A minha primeira pergunta é sempre sobre a trajetória dos nossos convidados. Então, Mantovani, comenta para mim, então, como foi a sua trajetória, como se deu aí os grandes desafios, os marcos da sua carreira até aqui, e depois eu vou querer ouvir a tua, Jorsey. Se bem que eu sei um pouco, mas a gente quer contar para o nosso público. Começando contigo, por favor. Muito bem, então, Luciano Mantovani, natural do Rio Grande do Sul, e
minha família foi originária do agronegócio, então minhas origens são do agro. Tive a oportunidade de me deslocar para Santa Catarina na minha infância e para poder estudar na época, fiz colégio interno, então tenho 7 anos de colégio agrícola. Agradeço muito ter passado por isso. É uma escola antecipada, aos 11 anos já estava no colégio interno. E depois fugi totalmente do ramo. O primeiro emprego foi vendendo livro. Foi 2 anos, fui vendedor, né? Então tive essa passagem que também agradeço, uma experiência incrível, Sim. vendendo livro de porta a porta. E aí, há 26 anos, a Grendene me acolheu e tenho muito orgulho de trabalhar na Grendene. Mas a minha trajetória na Grendene iniciou como ajudante de produção, operando máquina. E a Grendene tem esse perfil de valorizar quem é da casa, quem está alinhado com o propósito, com os valores. E fui desenvolvendo minha carreira. Meus primeiros 18 anos foi na área industrial. Fiquei morando em Sobral, onde a gente tem plantas lá. No Crato também, foram 9 de Sobral, 9 de Crato. E há 8 anos atrás, então, fui desafiado a mudar totalmente de segmento dentro da empresa, que é assumir, então, a área de supply. Aí os desafios, Juliana, aí foram imensos, né? Eu precisei desaprender muitas coisas, reaprender outras. E olha a coincidência, já que estamos falando de transporte, o meu cartão de visita, então eu cheguei em abril de 2018 dentro da área de suprimentos, que tem a logística, tem a sustentabilidade, e o cartão de visita foi a greve dos caminhoneiros aí que teve lá em maio de 18. Desafiador, Então, hein? muito. Então já Foi começa fácil. por aí os grandes desafios. E eu diria que de lá para cá, então, aí tivemos pandemia, rupturas na cadeia internacional, e é mais recente esse conflito no Oriente Médio que não tem previsibilidade disso. Sim. Então são grandes desafios e acredito que como líder, hoje os desafios eles são também cada vez mais constantes com as gerações que vêm, com tudo isso que a gente representa dentro de uma empresa como líder. Como conseguir conciliar, então, um ambiente agradável, um ambiente que promova a inovação, que promova a satisfação e a realização das pessoas associado aí aos resultados que precisam acontecer. Então, acredito muito que é uma constante evolução, embora com 26 anos na Grendene, todos os dias a gente aprende, né? Eu sou acredito muito que nós temos... ninguém é sábio o suficiente para dizer que não tem nada para aprender, mas ninguém é ignorante de dizer que não tem nada para ensinar. Então, eu acredito muito nisso. 26 anos, que linda trajetória, parabéns. Maravilha. Grandes desafios, né? Grandes. Obrigado e espero que se perpetue ainda por mais tempo, né? Com certeza. E certeza. tenho muito orgulho, uma empresa que valoriza quem é da casa, e é muito, muito legal, assim, ver que são desafios, trabalhei na área industrial, agora trabalhando em supply, e é um constante aprendizado. Isso é bem tradicional das empresas brasileiras de alta reputação e história, né? Cultivar, manter os colaboradores. Isso é legal, legal. Porque hoje o turnover está muito alto, né? Tanto o nível operacional como de Verdade. executivos, né? Ele fica contente aí com essa filosofia da Eu diria da que é empresa. um grande diferencial, assim, realmente você traz das empresas brasileiras, e eu penso que as novas gerações estão fechando um pouquinho o olho para isso. Então, eu acredito que já foi mais forte e a gente precisa reacender essa chama de construir a carreira na empresa, poder se realizar até em segmentos diferentes, mas dentro da própria empresa. Eu vejo que isso faz toda a diferença. Crescimento horizontal, né? Em várias áreas. Olha a sua aí, que experiência bacana. Aí veio do lado industrial, depois para logística. Muito bom. E você, Jorsei? Bom, vamos lá. Eu sou o Jorsei Quioqueta, diretor de transporte fracionado e e-commerce do Grupo BBM.
Sou gaúcho, né? Somos conterrâneos aí. Minha família toda está no sul, sou pai de 2 meninas, 2 engenheiras, né? Acho que na minha família o que não é engenheiro sou eu, né? Eu parti para outro lado. Toda a minha trajetória foi no transporte e na logística, né? Eu comecei primeiro num escritório de contabilidade, fazendo trabalho de rua. Depois fui para a expedição de um frigorífico e lá tive o primeiro contato com o transporte, né? Eu contratava caminhões para fazer transporte de costela do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul. E aí, de tanto fazer isso, o pessoal da Expresso Mercúrio me enxergou, me convidou para ser inicialmente assistente da gerência. Daí, nesse meio período aí, a pessoa que era o assistente da gerência, que era filho do dono da transportadora na época, voltou. A minha vaga acabou e eles me convidaram para trabalhar na área de expansão do grupo. Então, eu fui auditor de transporte durante um bom período. E isso me proporcionou ver toda a cadeia, desde a contratação dos colaboradores, montar malha de distribuição, malha de transferência, com um agravante. Na época a gente não tinha GPS, então a gente fazia isso de carro e guia 4 rodas, depois desenhava a malha e ia lançando no sistema, né? Para ter uma ideia, quando eu comecei no transporte, já tem mais de 30 anos, os CTEs eram emitidos com máquina de escrever. Né? Fui me desenvolvendo, na Expresso Mercúrio tive 4 cargos diferentes. Então eu fui auditor, depois fui gerente de filial pequena, gerente de filial média, gerente comercial regional. Depois gerente regional, a empresa foi vendida. Quando ela foi vendida, eu era gerente regional do estado de Minas Gerais. Com a outra companhia que comprou, eu assumi o Sudeste inteiro. Então cuidava de Minas, Espírito Santo e Rio. É uma regional grande, pesada. Aí a TNT, depois da venda, eu acabei saindo, entrei numa outra empresa, que é a Atlas Transportes, que também foi vendida, cuidava inicialmente do estado de Minas. E ali dei um salto grande na carreira, assumi a Gerência Nacional de Operações, né? Uma empresa que faturava, na época, 750 milhões, naquela época era bastante, movimentava muito e atendia todo o Brasil. E em 2019, em junho de 2019, fui convidado para assumir o desafio na BBM, para tocar o transporte fracionado. E estou aqui até agora. E aí, se for fazer uma retrospectiva, eu tive algumas crises a mais, né? Porque o transportador, ele acaba... Né, tudo aquilo que afeta a indústria, por tabela, afeta o transportador. Então, o nosso trabalho, ele acaba afetando a indústria quando ele vai mal. Então eu tive a crise de 2008, depois também vivi da mesma forma a crise de 2018, né, que é a greve do caminhoneiro. Ali acho que uma escola, né, porque eu falo que você colhe os aprendizados daquele momento, que é o não desistir, é seguir fazendo. Na pandemia, né, a gente tomou um susto, né? A gente estava em São Paulo no evento, quando a gente voltou, a gente estava numa convenção da BBM. Uma convenção BBM com mais de 200 pessoas, né? E quando nós voltamos, a gente não sabia nem se ia conseguir embarcar para voltar. Quando a gente voltou, começou tudo a fechar, fechou tudo. E a gente, naquele momento, a gente pensou, reuniu a equipe, administrava a empresa inteira numa sala lá em Caxias do Sul, todo mundo de máscara, com todo cuidado. Mas a gente tomou a decisão naquele momento que a gente não ia parar, que a gente ia seguir, que a gente ia usar toda a nossa capacidade operacional para atender o mercado. A gente chegou a ter estocado nos nossos terminais 300 mil pares de calçado, porque a gente não parou de coletar, porque o pessoal precisava vender, a gente precisava transportar. E quando eu falo que foi um aprendizado, foi porque como a gente tem uma capacidade operacional pesada instalada, de quantidade de carretas, de veículos, a gente conseguia formar carregamentos diretos. Então, quando abriu, a gente conseguiu escoar a carga até com uma certa velocidade. Mas, sem dúvida, se pegar esses anos todos, acho que a crise de 2008, pesadíssima também, né? Muita indústria deixando o mercado, algumas transportadoras ficaram pelo meio do caminho. E depois da pandemia, eu acho que a gente aprendeu muito com a pandemia. Então... E não é só porque a história é recente, mas os últimos 6 anos eles se intensificaram, né, essas dificuldades. E talvez o que aconteceu nos 15 anteriores não foi nem próximo do que aconteceu nos últimos 6. Né? É verdade.
E o nosso segundo tópico, né, já é mais ou menos nessa linha sua, Luciano, que é a camada superior aí, que é o cenário global, o impacto nas operações, né, e que influencia realmente os movimentos geopolíticos. Está vendo, você colocou bem, nos últimos 6 anos é uma sucessão de novidades, né? Uma semana para outra, enfim, e isso impacta efetivamente as cadeias de suprimentos, né? Então, você que tem uma operação nacional, global, acho que deve estar sentindo isso na pele. Então, se pudesse fazer uma análise dessa situação, que impacta no dia a dia da Grendene, como é que vocês estão se virando nesse mundo fácil? É uma excelente pergunta. A gente realmente tem sentido muito isso. Toda essa parte geopolítica que envolve a disrupção nas cadeias, a gente viu, a gente lembra muito da pandemia, mas tem um evento que veio na sequência que ele acaba passando até desapercebido, mas que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque a confiança que se tinha pós Segunda Guerra, ela foi muito questionada a partir disso. Então, os países investindo em armamento bélico, e isso mudou, de certa forma, toda a cadeia de suprimentos. Então, realocou diversos materiais e a gente sabe que isso tem se intensificado, né, de lá para cá. Então, nós tivemos diversas rupturas, muitas dificuldades. E o que a gente tem enfrentado é cada vez mais esses dilemas, e uma das alternativas é o que a gente reforça, e que nesses momentos eles acabam se sobressaindo, são as grandes parcerias. Então a Grendene, ela trabalha com parceiros mesmo. E é o caso da BBM, é um grande parceiro, e essa parceria ela começou desde o início, quando nós, ao colocarmos então as propostas, né, para sermos parceiros, nós levamos a BBM para dentro das nossas operações, fizemos questão de passar em todas elas para mostrar o produto, que como ele era feito, todo o cuidado, toda a forma que as pessoas conduziam os nossos calçados, porque saindo das nossas docas teria uma extensão da Grendene. Então, a transportadora para nós é uma extensão e é quem nos representa lá no ponto de venda. Então, essa parceria, ela se solidifica principalmente nesses momentos. Então, a gente tem conversas de performance, monitoramento que a gente faz junto toda semana, para não só ver o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, mas olhando também logo ali na frente aquilo que precisa ser feito. Nós temos damos uma importância muito grande aos nossos parceiros e tratamos realmente como uma extensão. Claro que o custo do frete é um dos grandes desafios que nós temos. Cada vez mais ele vem impactando as margens do próprio transportador, do embarcador e também de quem a gente tem lá no final, é o consumidor final que acaba absorvendo isso. Então nós temos os custos. Acredito que os desafios eles não pararam por aí, né? Eles devem continuar, mas a eficiência operacional é uma busca constante que a gente tem dentro dessa parceria. Nós reconhecemos que a dificuldade também, porque hoje os lojistas eles estão esperando cada vez mais o final da tabela para fazer a compra. Isso acaba acumulando. Então, eu não consigo também diluir a minha demanda para a transportadora por igual dentro do mês. Então, eu acumulo. Quando eu acumulo, eu acabo impactando muito naquele momento e deixando até uma certa ociosidade no outro. Mas é uma dinâmica de mercado que a gente precisa se ajustar. Então, a transparência que nós temos das informações, da previsibilidade e colocando isso tudo na mesa, junto com a confiança. Se eu falei que os países acabaram perdendo a confiança entre eles,
para nós a confiança entre nós e os nossos parceiros é fundamental. Então essa transparência da informação, das dificuldades e problemas a gente vai Faz ter. parte, né? Agora, o como tratar o problema, como eu encaro, a velocidade com que eu administro isso é fundamental. E para nós, nós queremos parceiros que a gente tenha o poder de olhar no olho de quem decide. E isso faz uma diferença grande, porque às vezes tem diversas empresas que têm uma cadeia longa de poder de decisão. Então precisa escalar, escalar, escalar. E nós não somos assim, a gente tem um dos nossos valores é a simplicidade e poder tratar com quem resolve. E na BBM a gente tem isso. Então a gente fala não só com o Jorceir, mas com toda a equipe, é com quem resolve. E isso para nós faz uma diferença grande e contribui demais para encarar esses desafios aí que com certeza não terminaram por aí. Mas esse é um dos caminhos que a gente vê como necessidade hoje. Jorceir, uma música, né, para os ouvidos ali, ouvir esse testemunho de um cliente, né? E como é que você avalia na sua opinião? A gente tem aí, a gente conversa muito, né? Então acho que isso facilita essa relação do olho no olho e a confiança recíproca que a gente tem neles e eles têm na gente. Mas falando assim do cenário global, a verdade é que a gente nunca espera o mercado, né? Porque se a gente ficar esperando como é que o mercado vai se comportar, a gente não consegue avançar. Nós somos atingidos aí, na pandemia a gente teve um problema de volume, né? E nós somos uma empresa de carga fracionada roda com volume, lá nós tivemos um problema de volume. Logo que parou a pandemia, nós tivemos um problema de super volume, que é um problema bom, mas que ao mesmo tempo o cliente ele continua tendo a mesma expectativa que tinha quando estava tudo normal. Agora, recentemente, no pós-guerra, nós tivemos desequilíbrios importantes no nosso maior insumo, que é o diesel, né? E veja que o diesel não afeta somente a nossa empresa, ele afeta a matéria-prima dos nossos clientes, que por consequência precisam aumentar o preço deles, que por consequência vendem menos, né? Às vezes um vende menos, o outro vende mais, e isso acaba se equilibrando. Então a gente tem que estar o tempo todo olhando novas formas de fazer, né, para tentar diluir esse impacto. E dentro desse contexto, quando isso começa a acontecer, é muito importante o que o Mantovani comentou, que é dividir com o cliente essa dor e buscar juntos alternativas, que foi o que a gente fez e o que a gente faz o tempo todo. O tempo todo nosso não é esperar como o mercado vai reagir, é esperar como a gente vai conseguir compor as nossas operações para manter essa relação de ganha-ganha, essa relação de confiança. Mas, sem dúvida, se a gente for avaliar os impactos operacionais, eles sempre acontecem, né? Cada vez que tem um movimento lá fora, esses impactos acontecem. E como a gente está no Brasil, a gente tem no Brasil um fenômeno que a gente não tem nos outros lugares. Nos lugares as coisas acontecem no Brasil de forma oficiosa primeiro, para depois de forma oficial, né? Veja que pegar o aumento do diesel da Petrobras, a ANP, ela foi muito depois do que a bomba. Sim. E a gente sente a bomba, né? Como a gente tem uma estrutura operacional robusta e postos internos, a gente conseguiu segurar isso um pouco mais. Mas naqueles abastecimentos que são fora, a gente também sofreu, né? Então eu vejo que tem o problema, tem impactos operacionais, mas o jeito de combater isso é não esperar o mercado, é buscar as suas soluções, é buscar a criatividade, buscar novas formas de fazer melhor, né? Não vou nem falar de fazer mais com menos, eu falo que é fazer melhor e com inteligência, porque às vezes você faz mais com menos, mas não entrega no prazo, não vai adiantar nada, né? E o cliente também não fica, né? Então é muito nessa linha. Mas aí, José, eu vejo que é fundamental o que você traz, porque o nosso radar, ele precisou ser ampliado e esse monitoramento do que acontece em todo o mundo, ele passou a ser muito mais relevante. Claro, ninguém, ou poucos, imaginariam que dia 28 de fevereiro acordaríamos naquele sábado de manhã com
o ataque, né, o início do conflito no Oriente Médio. Mas esse radar de perceber, de buscar as informações e prever algumas coisas, ele passou a ser fundamental. E aí envolve uma decisão orientada a dados. Então, um dos pontos relevantes é como eu estou estruturado a nível de dados e que as minhas decisões elas passam cada vez mais ser importantes, mas baseadas em dados. O feeling é importante, toda a experiência é importante, mas os dados eles passaram a ganhar uma relevância muito maior. Então, conforme a gente vai avançando, a gente está vendo o quanto isso é relevante e as empresas precisam se organizar para isso. Isso me leva até a próxima pergunta, Jorsey, Pedro. Você falou bastante aqui sobre como a gente está organizado para atender a Grendene em todos esses grandes desafios que são oriundos dos impactos globais. Mas para trazer essa previsibilidade, a constância da previsibilidade, aprofunda um pouquinho para nós, explica como que a BBM hoje opera. A chave é consciência operacional, né? E você só tem consciência operacional se você tiver pessoas muito capacitadas, dados, né? E aí não é o dado solto, é a informação que é produzida pelo dado, indicadores de performance com uma acuracidade muito pesada, né? E acompanhamento em tempo real. Você tem que acompanhar o tempo todo. Você não sustenta um cliente grande, não sustenta um negócio do nosso tamanho se não tiver tecnologia, pessoas capacitadas, os dados organizados, indicadores de performance muito apurados. Quando eu falo muito, é você olhar o que você entregou na última hora. Né? Porque a percepção do cliente ela é o mais importante. Né? Como a gente mexe com varejo, eu faço a entrega no lojista, é importante para a Grendene saber que eu entrego na Anália Franco com um carro elétrico. E é importante para mim entregar com um carro elétrico ali. Sem dúvida. Né? Percepção de valor para todos os stakeholders. É importante o cliente fazer o link que essa empresa entrega a marca Grendene e ela tem um atendimento de excelência. E é importante para mim também eu saber que ele tem essa percepção. Porque eu posso ter um SLA de 100% e a percepção dele ser de 50%. Né? E isso só se consegue gerar essa percepção de excelência no cliente, você só consegue com consciência operacional. E consciência operacional, para ter, precisa ter um time muito capacitado. Né? E eu falo dentro do nosso negócio que transporte é muito simples, é vender, né? Vender, coletar, transferir, entregar e cobrar. Mas quem faz isso é gente. Né? E se você não tiver as pessoas certas fazendo isso, você não avança. Né? Se a gente tem aí uma imagem de operador de excelência no segmento de calçado e outros tantos segmentos que a gente faz, transporte internacional, carga completa, é porque a gente tem consciência operacional. Né? E uma base de líderes que conhecem a cadeia do início ao fim, que já passaram por todas as partes da cadeia. Né? E eu não falo do diretor do negócio, eu falo do segundo homem de operações, do terceiro, do quarto. Nós trocamos há 1 ano e meio atrás o primeiro homem de operações. A Grendene não sentiu diferença nenhuma. O segundo e o terceiro estavam preparados. Não sentiu nenhuma diferença. E isso é consciência operacional. É saber que você tem alguém na retaguarda. Opa, falhou a primeira linha de defesa, tem a segunda. Né? Então é consciência operacional. Muito bom. Pedro, quer comentar? Não, eu acho que está fantástico e a grande mensagem até agora é o poder da colaboração, né, João? E agilidade e resiliência, né? Eu acho que os últimos 6 anos provaram. Quem não for ágil fica pelo caminho. E a gente vê, no caso aí de operadores logísticos, transportadoras, provedores, ficam pelo caminho porque demora para reagir, demora para entender e praticar esse poder da colaboração, né? Esse é fundamental, Pedro, porque nós buscamos dimensionar toda a nossa carga, passar essa visibilidade para o nosso parceiro, e isso faz com que tenha uma aproximação. E essa aproximação envolve o que o Jorsey trouxe da equipe qualificada. Então, a
equipe qualificada, próxima do negócio, entendendo essa dinâmica e as rotinas. Então, a gente tem rotinas de gestão, de acompanhamento. Se antes era semanal, hoje é diária. Então, essa rotina ela precisa acontecer, mas ela acontece dentro da operação, ela acontece com as nossas equipes. Então, é fluido, é orgânico, não é algo forçado. E a colaboração ela é fundamental. As informações elas precisam acontecer em tempo real. E você não pode esperar para amanhã aquilo que você tem que falar hoje. Então, essa franqueza e essa colaboração aproximando, a gente consegue fazer as pessoas entenderem do negócio. E o cliente, sim, esse cada vez quer com mais agilidade. Então, da mesma forma que eu falei que ele demora para colocar o pedido esperando o último momento, mas na hora que ele coloca o pedido, ele já quer para amanhã a entrega. E isso é o que acaba nos movimentando. E aí, Pedro, tu traz algo fundamental, que é quem entender essa dinâmica, quem tiver a maior agilidade para responder a ela e até se antecipar, é quem acaba se sobressaindo e se destacando. E a gente vê isso na BBM, buscando estar dentro desse movimento que colabora muito e a gente sempre está trocando muita figurinha. Eu falo que é um estudo eterno, né? Porque o Mantovani falou ali antes sobre o início da operação. Nós decidimos em junho que íamos começar a fazer a operação em agosto. Junho para agosto. A gente decidiu em junho, é uma negociação complexa, é demorado, né? E eu tive o prazer de voltar em Sobral 30 anos depois, quase, né? Porque eu trabalhei para a Grendene na Mercúrio, bem no início, quando a Grendene foi para lá, né? Eu fui inclusive montar filial lá na época. E nós decidimos em junho montar em agosto, só que não é uma operação pequena. Então a gente foi para Fortaleza, nós alugamos um carro, a gente fez todo o trecho de carro até Juazeiro do Norte, descemos a Sobral e o objetivo dessa viagem era entender como funcionava. Então nós montamos nessa ida para lá toda a malha, né? O que ia carregar, qual dia, para qual rota, como ia carregar. Tivemos reuniões com o polo de carreteiros lá, que é algo complexo também, né? Mas conseguimos sucesso, a gente conseguiu virar a operação sem ruptura, né? Porque uma operação desse tamanho, você até quando começa, você fica, será que vai ter alguma... Porque às vezes tem no início, mas não, ela rodou muito bem. E o segredo foi essa parte colaborativa, estar com as pessoas do PCP, estar com as pessoas de vendas, estar com os representantes. Eu visitei os principais representantes, visitei os escritórios deles, fui para o Rio, fui para o Espírito Santo, vim para São Paulo, visitei todos eles para passar segurança. Né? Vocês têm para quem ligar. E isso que o Mantovani traz, a nossa empresa, ela é uma empresa grande, e é bom que seja assim, a gente quer ser ainda maior, mas ela tem jeito de empresa pequena, né? Porque o diretor do negócio se sente o dono, se ele, em 2 cliques ele fala com o presidente, e às vezes você vai para um outro operador que nem tem o nosso tamanho e existe dificuldade de comunicação. Então eu acho que a gente se orgulha muito do nosso modelo de atendimento. Né? E é algo que a gente não quer perder, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, vocês não vão botar um 0800? Eu falo assim, olha, nossos clientes não vão gostar muito. E como os nossos clientes que mandam no nosso negócio, eu acho que tão cedo a gente não vai mexer com isso. Se a gente... Eu já não apoiaria essa causa. Porque a gente... Atendimento, né? Porque a gente tem esse relacionamento próximo, né? Veja que nós tivemos recentemente a questão da tabela de frete mínimo, o reajuste do diesel, e isso provoca muitas reuniões com o cliente, porque é um problema comum. Sim. Porque ele afeta toda a cadeia de uma forma ou de outra, né? Veja que o diesel afeta o nosso custo, mas afeta também a matéria-prima do cliente e também afeta o poder de compra, e a gente só transporta o que alguém comprou. Então veja que é complexo. E nessa linha mesmo, eu vou explorar um pouquinho mais a parte de regulação, né?
Até surgiu o comentário. Às vezes no Brasil a regulação, a legislação chega depois que o problema está instaurado, né? A gente tem vários Sim. casos, né? Mas aqui a gente tem ali alguns expoentes ali. A lei do frete mínimo, você tem a famosa jornada 6x1, 5x2, que seria, na nossa opinião, um problema para o nosso setor de logística e transporte, né? E escassez de mão de obra. Quer dizer, isso é um problema global, permeia várias cadeias produtivas, né? Então, como é que você vê esse aspecto da regulação, mão de obra, escassez e lei do frete mínimo? Então, se pudesse fazer uma análise para a gente, seria Sim. legal. A gente tem acompanhado isso bem próximo. A gente tem nosso time de RH que está em Brasília, que está junto com a nossa associação, está com a FIEC lá do Ceará. Estamos muito próximos buscando entender os movimentos. Certamente todos os segmentos terão impactos, né? Alguns mais, outros menos, e preocupa, sim, mas a gente também parte do princípio que precisa estar atento e buscar se antecipar a alguns movimentos. Então, se você percebe que vai ir para esse caminho, como eu posso me organizar, como eu posso me estruturar para buscar minimizar esses impactos. Então, a Grendene está atenta, está muito ligada no que está acontecendo e a gente precisa buscar, de alguma forma, na inovação, nas parcerias, minimizar esses impactos. E essa resiliência, né, Pedro, que você trouxe antes, é fundamental nesses momentos. Então, temos, eu diria assim, como a gente falou antes, grandes desafios que ainda virão, mas a gente também busca estar se antecipando a alguns movimentos e as parcerias, a colaboração, elas são fundamentais nessas horas, né, para juntos buscarmos passar esses momentos de turbulência que certamente quem consegue passar ali na frente sai melhor. Então, as empresas que estiverem mais organizadas, que estiverem mais estruturadas, com as parcerias mais fortes, essas certamente se sobressairão perante essas dificuldades que se apresentam aí a cada momento. Maravilha. Qual a sua visão, Jorcei? Vamos lá. Regulação, é importante que exista regulação nas coisas. Então, absolutamente, a gente não tem nada contra a lei do piso mínimo. Só que a legislação ela não pode ser desalinhada ao modelo operacional, né? A gente tem aí um que a gente chama na linguagem técnica do transportador de desbalanceamento de malha, que nada mais é que se vende mais para um lugar do que para outro. E quando foi concebida a própria lei do piso mínimo, que eu acho que é o que mais se está falando agora, não foi considerado as rotas de retorno, que o veículo ele vai com mercadorias, por exemplo, para o Nordeste, ele precisa voltar. Então, naturalmente, ele vai ter um valor de frete para subir, carregado, que o desgaste do veículo é maior, e um valor menor para descer. Isso é um desbalanceamento que tem em todas as capitais, por exemplo. Todo mundo que chega em Belo Horizonte, chega com 20 carretas, vai descer com 10. Né? E eu acho que esse é o problema da legislação, que ela vai acabar gerando uma oportunidade, né? Depois de muito discutido, agora o pessoal já está falando em talvez protelar um pouco para estudar melhor, mas é importante que se tenha um regulamento, né? Porque quando tudo isso foi concebido foi muito por causa do agro, né? E muito em função do autônomo. Só que hoje a gente praticamente não opera com autônomo, a gente opera com frotistas, a maior parte é frotista. Dificilmente um cara que tem um caminhão que opera para nós, a maioria tem 1, 2, 3. Então ele já é um frotista, ele tem um modelo de negócio diferente, né? E até uma carga tributária. Né? Então, sobre piso mínimo é importante ter um regulamento, mas que precisa ser revisitado para que não fique desalinhado ao modelo operacional vigente no Brasil, que uma região compra mais do que a outra. Se a gente for falar de mão de obra, né, acho que a gente vive, vamos falar assim, a gente compete em relação à mão de obra com Uber, a gente compete com a indústria, a gente compete aí com todos os segmentos. E a geração Z, que é essa geração mais nova, eles têm uma certa aversão à CLT.
né? Eles não querem ser funcionários, eles não querem assinar carteira, eles querem fazer qualquer coisa, mas não querem ter aí o compromisso de estar todos os dias. Quando a gente fala, olha isso, assim, pô, vai ter cada vez uma quantidade menor de pessoas querendo trabalhar no tipo de atividade que a gente oferece. Então eu já vejo a própria escala 6x1, que é o que se está falando o tempo todo, voltada para o e-commerce. Eu acho que talvez resolva o nosso problema de mão de obra, que é a gente ter os caras trabalhando 4x3, 2x5. O importante é que vá trabalhar e que tenha regularidade. Então, o que a gente está fazendo em relação à própria escala 6x1 e já muito antes disso é estudar os nossos turnos de trabalho para a gente ver se a gente não tem, por exemplo, o período do mês que a gente mais precisa de mão de obra é do dia 25 ao dia 5 de cada mês. Então, o nosso pico de gente é de 25 a 5. Então, daqui a pouco, se a legislação vier com alguma cláusula de trabalho por hora, né, mantendo as características de CLT, e essa expectativa que a gente tem que aconteça é que o pessoal efetivamente estude isso. Né? Porque dá sim para sair uma solução que vai, inclusive, nos favorecer em relação à falta de mão de obra. Né? Porque hoje, se eu fosse enumerar, né, por mais que a gente faça investimento em sorter, em tecnologia, são as pessoas que movimentam as caixinhas na ponta. Né? Hoje a gente faz entrega, a gente precisa de gente, né? E não tem. Né? Então eu acho que a escala 6x1, se ela for olhada deixando de lado questões políticas e partidárias, e se olhar só a parte técnica, eu acho que pode até ser uma oportunidade. É importante, vocês colocaram isso e dá para perceber, né? Precisa trazer iniciativa privada para discutir. Logística não é um sistema exato, põe X, sai Y. Você comentou, né? Tem particularidades, tem a dinâmica de mercado que você nem sempre prevê, né? Então, precisaria trazer a iniciativa para discutir essas regulações, né? Concordo. Tem que ter regulação, tem que ser lei, mas ela tem que ter propósito associado ao mercado, né? Eu acho que isso é uma mensagem importante. Sem dúvida, essa discussão ela sempre vai gerar alternativas, possibilidades, e talvez a forma está um pouco mais forçada nesse momento, mas a gente também acredita que vai fazer pelo menos no segundo momento, vai acabar ocorrendo discussões e vai se buscar alternativas. Com certeza. É algo desafiador, mas a gente acredita assim que terão diversas maneiras, né, que serão encontradas aí, e aí volta na questão de quem está mais estruturado, quem realmente estiver com as decisões mais baseadas em dados, deverá se sobressair perante aos demais. E veja, né, que se a gente falar de piso mínimo, a gente se remete também à própria lei do motorista. Né? Quando foi entrar a lei do motorista, todo mundo, nossa, o transporte vai aumentar 30% o custo, o mundo vai acabar. E a gente viu que se estudar bem a malha, se você estudar bem a malha, estudar as paradas, estudar a melhor forma de fazer carregamentos mais inteligentes, um estudo de malha mais aprofundado, a gente vê que é melhor para todo mundo que exista a lei do motorista, para a gente saber que o cara vai viajar o tempo que ele aguenta, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem muitos veículos rodando, e imagina se não tivesse a lei do motorista. Exato. Né? Não tivesse fiscalização, não tivesse... Né? Então, é importante que exista regulação. E a lei do piso mínimo, ela não é uma lei recente. Né? E veja que a lei, ela sempre existiu, né? E agora se optou, não, agora vamos aplicar. Só que teve um tempo longo para estudar a lei e aplicar a melhor lei. Porque a legislação ela é justa, ela é pertinente em alguns trechos existir um valor mínimo. É pertinente. Né? O que não é você achar que você vai ganhar a mesma coisa subindo cheio e descendo vazio. Precisa ajustar isso. Precisa ajustar. Mas pode ser uma oportunidade. E eu acho que a gente precisa desse tempo. Assim. Acho que todo esse processo agora precisa ser muito bem estudado. Da mesma forma que foi a lei do motorista. Todo mundo se reinventou.
Ah, vamos sair de Porto Alegre, de São Paulo a Porto Alegre direto? Não, vamos trocar de motorista em Joinville. O cara vai dirigir 10 horas e o outro dirige 10 horas. Tá dentro da lei. Isso aí. Né? E fica bom para todo mundo, Muito né? bom. A gente tem assunto para mais um podcast aqui, tem muitos certeza, assuntos, vamos ter com que certeza. marcar outro. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu quero uma visão de vocês de futuro, então, do nosso negócio, do negócio da Grendene, o que vocês entendem aí, qual vai ser os próximos movimentos, as próximas tendências e aí os desafios. Então, quero ouvir primeiro a sua visão aí, Mantovani, e depois Jorcei. Bom, o futuro, a gente acredita que ele é promissor. A gente parte sempre desse pressuposto que Otimismo. é otimismo, não pode baixar a cabeça, não pode achar que o mundo vai se acabar e fazer terra arrasada. Então a gente parte desse pressuposto que é promissor. Segundo, tem muitas coisas que estão no nosso alcance. Então aquilo que está dentro do seu alcance, que você tem poder de decisão, ela tem que ser mais assertiva possível, ela tem que ser a mais com mais profundidade possível. E nós também partimos de um princípio de que precisa ter liberdade na discussão e lealdade na execução, seja internamente, junto com os nossos times ou com os nossos parceiros. Então, se a gente tiver liberdade na discussão, de poder propor, de poder trazer as dores, e eventualmente gera desconforto, mas você alinhando os pontos e aí tiver lealdade na execução, uma execução que ela acaba trazendo a eficiência operacional, a consciência operacional que o Jorcei trouxe, essa proximidade, eu vejo que não vai precisar fazer uma revolução, mas uma evolução, ela acaba acontecendo e ela é necessária. E juntos, né? Então eu não vejo o futuro sem a BBM, né? O futuro a gente vê com a BBM, mas ela precisa, junto também com a Grendene, buscar a inovação, buscar a eficiência operacional cada vez melhor, qualificação dos times, dentro dos desafios aí das pessoas, então trazer um ambiente que seja um ambiente agradável para trabalhar, vai necessitar em alguns casos ter automação, né? Aquelas operações que são mais difíceis, que acabam não agregando valor, então buscar o que tem de tecnologia, o que tem disponível no mundo para agregar aos nossos processos, trazendo sim as pessoas como parte fundamental para nós também, é o nosso ponto que tem um grande investimento nas pessoas e elas que no final do dia fazem a coisa acontecer. Então, trazendo esses elementos, né, para a mesa e dentro desse mantra que a gente tem, né, insisto, na liberdade na discussão e lealdade na execução, eu vejo um futuro promissor aí que a gente vai conseguir superar e ter aí um horizonte que se comece a clarear, ter mais sol, ter mais energia, mais vendas, né, que é o nosso grande objetivo, mais entregas, né, que a gente precisa vender, entregar mais resultado. Claro que a margem é fundamental, que no final é o resultado trazendo aí cada vez mais competitividade, gerando mais empregos também e fazendo com que a economia ela se perpetue. Cresça, né? Se perpetue. Ou seja, Ju, o futuro, ele depende muito de consciência operacional e de continuar sendo uma transportadora de carga fracionada e e-commerce de alta performance. Se a gente mantiver a alta performance, se a gente continuar pensando na excelência do atendimento ao cliente, continuar observando as tendências tecnológicas, trazendo aquilo que faz bem para o negócio. E eu não falo de buscar qualquer tecnologia, né? Eu acho que às vezes a gente quer ser tecnológico, mas traz uma tecnologia que não agrega valor ao cliente. Tem que ser coisas que o cliente enxergue, né? Formas de entregar mais rápido, formas de dar informação mais rápido, formas de transportar sem sujar a caixa por fora, coisas que parecem simples, mas que aumenta muito a percepção de valor do cliente. Então eu também acredito, tenho muito otimismo que a gente vai crescer muito
principalmente em segmentos que têm essa necessidade, né? O bom transportador, ele não deixa o varejo sem produto na prateleira. É uma entrega, ela é uma sequência. O cara compra e ele sabe que vai receber. E é dessa forma que a gente quer se posicionar. Nosso posicionamento é de uma empresa de transporte fracionado e e-commerce de alta performance. A gente quer que nos enxerguem assim. E para que nos enxerguem assim, a gente precisa ter consciência operacional, tem que ter pessoas com uma capacidade operacional muito acima da média, e isso não depende só dessas pessoas. Depende também do tipo de investimento que a gente vai fazer para seguir preparando essas pessoas. E aí, quando eu falo isso, envolve inteligência artificial, que a gente já está fazendo, né? Acho que a gente tem iniciativas importantes dentro do grupo, que vão nos ajudar a seguir crescendo, mas crescendo de forma sustentável no longo prazo. Não adianta crescer muito agora e não crescer e não seguir Não crescendo. ser sustentável, né? Então tem que ser um crescimento sustentável no longo prazo. E excelência operacional. Que maravilha. Senhores, maravilha, né? Maravilha, Muito pô. bom. Muito Adorei. bom. Ótimo. Vamos ficar aqui então com o nosso brinde final, nosso Isso. término de podcast. Muito obrigada. A gente olha para lá e ó, pessoal, muito obrigado pela presença. Saúde. Saúde. Muito obrigado. Aí.